Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais vídeos. Se você ainda não conhece o seu canal Bet Tips e se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te peço humildemente aí que se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer, ative o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal e também deixe seu like no vídeo, você fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Como sempre também, traga aquele lembrete, graças a Deus batemos o bilhete do canal, os palpites também, cravamos quase todos, beleza galera? Então sem mais delongas, vamos para os nossos jogos? Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 25 de novembro de 2023, sabadão. Temos aqui alguns palpites para analisarmos. E dando início aqui nossas análises, vamos aqui para a Polônia. 11 horas da manhã, temos a equipe do Rakov e a equipe do Cracóvia. Vamos analisar aqui os jogos. O Rakov, os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu apenas um jogo e perdeu um também. Já a equipe do Cracóvia, os últimos 5 jogos, venceu 2 jogos, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O Rakov jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Já o Cracóvia jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Rakov está aqui na quarta colocação, com 27 pontos. Em 14 jogos fez 30 gols, sofreu 16. Já o Cracóvia está aqui na 15ª colocação, beirando aqui o grupo de rebaixamento, 15 pontos. Em 14 jogos fez 13 gols, sofreu 19. Minha análise para essa partida, a vitória da equipe do Rakov, o Mário Guemê na partida. Vamos aqui agora para a Superliga da Sérvia. Meio-dia temos a equipe do Vojvodina e o Crena. Vamos analisar aqui os jogos. O Vojvodina, nos últimos 5, venceu 2 e empatou 3 jogos. Já o Crena, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1 e empatou um jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2, foram ambas marcam. O Vojvodina jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas 1. O Crena jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Vojvodina está aqui na quarta colocação, com 22 pontos. Em 14 jogos fez 21 gols, sofreu 24. Já o Crena está na segunda colocação, com 34 pontos. Em 14 jogos fez 36 gols, sofreu 13. Minha análise para essa partida é ambas as equipes marcam o Mário Guemê na partida. Vamos aqui agora na Superliga da Turquia. 1 hora da tarde temos a equipe do Galatasaray e o Alanyaspor. Vamos analisar aqui os jogos. O Galatasaray, os últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. Já o Alanyaspor, os últimos 5 jogos, perdeu 4 e venceu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, todos os 5 foram ambas marcam. O Galatasaray jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. Já o Alanyaspor, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Galatasaray está aqui na segunda colocação, 31 pontos. Em 12 jogos fez 22 gols e sofreu 8. Já o Alanyaspor está aqui no grupo de rebaixamento, na 17ª colocação, com 10 pontos. Em 12 jogos fez 9 gols, sofreu 17. Minha análise para essa partida é a vitória do Galatasaray, o Mário Guemê na partida. Vamos aqui agora na Superliga da Grécia. 2h30 da tarde temos a equipe do PAOK e o Panathinaikos. Vamos analisar aqui os jogos. O PAOK, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. Já o Panathinaikos, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O PAOK jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já o Panathinaikos, jogando fora de casa os últimos 5, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O PAOK está aqui na quarta colocação, com 23 pontos. Em 11 jogos fez 21 gols e sofreu 10. Já o Panathinaikos está aqui no grupo de rebaixamento, na 8ª colocação, com 13 pontos. Em 10 jogos fez 14 gols, sofreu 18. Minha análise para essa partida é a vitória do PAOK, o Mário Guemê na partida. Voltando lá para a Superliga da Sérvia. 2h30 da tarde também temos a equipe do Partizan e o TSC. Vamos analisar aqui os jogos. O Partizan, nos últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já a equipe do TSC, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, foram ambas marcam. O Partizan jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o TSC jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 3 e perdeu um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Partizan está aqui na primeira colocação, 40 pontos. Em 14 jogos fez 35 gols e sofreu 11. Já o TSC está na terceira colocação com 26 pontos. Em 14 jogos fez 25 gols, sofreu 14. Minha análise para essa partida é a vitória do Partizan, o Mário Guemê na partida.
Vamos aqui agora no Países Baixos. 2h45 da tarde, temos a equipe do Twente e o PSV. Vamos analisar aqui os jogos. O Twente, os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Já o PSV, dos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, foram ambas marcam. O Twente, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já o PSV, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Twente está aqui na terceira colocação com 27 pontos, em 12 jogos fez 25 gols e sofreu 11. Já o PSV está na primeira colocação com 36 pontos, em 12 jogos fez 45 gols e sofreu 5. Minha análise para essa partida é ambas as equipes marcam, o mais de um gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a Liga Profissional Saudita. 3 horas da tarde temos a equipe do Al Ahly e o Al Shabab. Vamos analisar aqui os jogos. O Al Ahly, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou apenas 1. Já a equipe do Al Shabab, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou um jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O Al Ahly, jogando em casa os últimos 5, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Já o Al Shabab, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Al Ahly está na terceira colocação com 26 pontos, em 13 jogos fez 26 gols e sofreu 19. Já o Al Shabab está na 11ª colocação, com 15 pontos, em 13 jogos, fez 16 gols, sofreu 21. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Al Ahly, ou mais de um gol e meio na partida. Vamos aqui agora na Superliga da Dinamarca. 3 horas da tarde também, temos a equipe do Viborg e o Copenhagen. Vamos analisar aqui os jogos. O Viborg, os últimos 5, venceu apenas um jogo, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Já o Copenhagen, os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, foram ambas marcam. O Viborg, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Copenhagen, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Viborg está aqui na 8ª colocação, no grupo de rebaixamento, com 16 pontos. Em 15 jogos fez 14 gols, sofreu 23. Já o Copenhagen está aqui na primeira colocação, com 33 pontos. Em 15 jogos fez 32 e sofreu 17. Minha análise para essa partida, chance dupla para o Copenhagen, o mais de um gol e meio na partida. E para encerrar nossos jogos, indo lá para a Bundesliga 2 da Alemanha, 4h30 da tarde, temos a equipe do Düsseldorf e o Schalke. Vamos analisar aqui os jogos. O Düsseldorf, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou apenas 1. Já a equipe do Schalke, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, foram ambas marcam. O Düsseldorf, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Já a equipe do Schalke, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 2, perdeu 2 e empatou um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Düsseldorf está aqui na 5ª colocação, com 21 pontos. Em 13 jogos, fez 24 gols e sofreu 15. Já a equipe do Schalke está na 16ª colocação, aqui no grupo de abaixamento, com 13 pontos. Em 13 jogos, fez 20 gols, sofreu 28. Minha análise para essa partida, ambas as equipes marcam com mais de um gol e meio na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Turquia temos a equipe do Galatasaray e o Alanyaspor. Coloquei o resultado final, vitória da equipe do Galatasaray. Indo lá para a Sérvia temos a equipe do Partizan e o TSC. Coloquei o resultado final, vitória da equipe do Partizan. Indo lá para a Grécia temos a equipe do PAOK e o Panathinaikos. Coloquei o resultado final, vitória da equipe do PAOK. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 2.0. Lembrando, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve se ajudar nosso canal. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E deixa aquele like no vídeo aí também, se fortalecer nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!